Glória a Deus, né? Aqui compromisso. Amém, glória a Deus. Irmãos, agora tem um texto que eu creio que todo mundo, assim, normalmente gosta, né? Porque foi um fato muito marcante na história de Israel e para nós também, né? Encontra-se no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, tá bom? Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Vamos dar uma meditada aqui do versículo 12 ao 23. Primeiro Samuel. Fica depois de Ruth, né? Senhor nosso Deus e Pai, o Senhor tem usado a cada um dos irmãos desde quando o culto começou. Louvado seja o nome do Senhor. Agora no momento que nós ouvimos a Tua palavra, pelo perdão dos pecados, mais uma vez eu peço para que o Senhor venha me usar e a igreja se continue sendo edificada por meio da pregação oficial da noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então, 17 de 1 Samuel 12 em diante. Davi era filho daquele Efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul, e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samar. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te para teus irmãos, um éfa de trigo tostado e estes 10 pães, e corre e levá-los-á ao acampamento a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, levá-los melhor dizendo, né, ao comandante de 1000, e visitará teus irmãos, e ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam Saul e eles, e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que o trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Amém. A igreja pode ser assim. Amém. Irmão, você tem que escutar isso. Eu saí de casa, é a confirmação da palavra. Eu saí de casa com Davi na minha cabeça e uma pergunta para ti, das 10. Por que? Eu sei que você sabe a resposta, mas a igreja não deve saber. Por que Davi pegou 5 pedras? Os irmãos sabem aqui? Ele podia pegar uma pedra só, mas ele pegou 5. Olha bem, um homem de estatura de 1,60 m vai guerrear com um gigante de mais de 2,80 m de altura. Um pequenino, pastor de ovelhas, contra um gigante preparado para guerrear, que quase a espada dele era do tamanho de Davi. Mas aí, meus irmãos, Deus levanta ele, e ele pega 5 pedrinhas, porque um era para o gigante, mas o gigante tinha 4 irmãos gigantescos, e Davi queria matar cada um deles.
5 pedrinhas. Olha bem. Então, ó, se o gigante que está assolando a vida de cada um aqui tem levantado contra ti, levanta o Davi que está dentro de você. Amém? Amém? Então, irmãos, o que acontece? Observe bem a igreja. Davi, ele era um jovem, né? Ele nem tinha idade ainda para se alistar no exército. Por isso que ele não foi. Ele não tinha idade ainda para isso, né? Só foram seus irmãos que tinham a idade para ir à guerra. Exatamente. Então, Davi, ele ia e voltava, porque como está aqui, ó, versículo de número 15. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Ele não deixava de fazer o curso dele, porque ele tinha que ir e voltar para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. E seu pai disse para ele levar o quê? Alimentos aos seus irmãos. E também aos comandantes do exército. Como está aqui no versículo, ó, de número 18. Porém, estes 10 queijos leva-os ao comandante de 1000. E visitará teus irmãos e vê se vão bem, e trarás uma prova de como passa. E Davi era um filho obediente. Assim Davi fez, não é? E Davi, quando ele chega, né, como está aqui no versículo, ó, de número, para a gente dar uma adiantada, vamos ver aqui o versículo 19. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento, quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Então, quando Davi ele foi chegando lá, eles já estavam prontos para a batalha. Aí Davi chega, como está aqui no versículo de número 22, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. Verso 23. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo quem? Do exército dos filisteus? Golias, o duelista, né? E Golias, ele já estava afrontando, ele já estava ali desafiando o povo de Israel há 40 dias. Ele falava pela manhã e pela tarde. Era habitual, não é? Exatamente. E o povo estava com medo. Saul, quando ouvia, né? Quando o povo também ouvia, eles ficavam amedrontados, porque Golias estava usando o quê? O seu porte. Ele estava usando ali uma armadura que era pesada, só a couraça dela pesava aproximadamente 60 quilos. A ponta de sua lança, aproximadamente 7 quilos. E Golias, ele tinha aproximadamente quase 3 metros de altura. Então ele era um homem assustador. E ele foi ali lançando as suas palavras para amedrontar, e o povo foi, né, se amedrontando. Por mais que aqui eles já estavam para a batalha, né, se aprontando para a batalha, mas as palavras de Golias, elas atingiam o povo de Israel, inclusive Saul, que também estava com medo. Mas a Bíblia diz que quando Davi chega e Golias falou como antes ele vinha falando, a Bíblia diz assim: Davi ouviu. O homem que não podia, entre aspas, ouvir, Golias ouviu. Pelo propósito de Deus, né? Nesse sentido que eu estou falando. Golias foi metendo medo no povo de Israel até que chegou alguém. E alguém que nem estava ali para ser um soldado, não tinha idade, não tinha nada. Oh Deus, olha, não é? Se você, exatamente, se você for analisar, até o próprio irmão dele, Eliabe, o mais velho, arrumou problema com ele. Quando ele chega lá e ele ficou sabendo o que o rei daria para quem ali conseguisse
enfrentar, desafiar Golias e vencer Golias, quando ele ficou sabendo da premiação que o rei ia dar riqueza, ia dar a sua filha, e ia também isentar a casa de seu pai dos impostos. Ele ficou sabendo, ele interessou também, com certeza. Mas Eliabe, olha só o que Eliabe disse no verso 28, ó. Ouvindo Davi, no caso Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi. Olha só, Eliabe, seu irmão, ficou irado quando viu Davi, não é? Lá com os homens, e disse: por que descestes aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção, ou seja, a tua arrogância, né? Uma palavra mais adequada. E a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Quer dizer, Eliabe, o próprio irmão de Davi, ele tinha algo contra Davi. Observe que às vezes, ou quase sempre, o homem de Deus, ele tem oposição até na sua própria família. Perseguido dentro da própria família. Não é? Então a gente tem que entender essas coisas também. Esses detalhes da história nos ajudam a entender esses detalhes, a força de Davi, a fé de Davi. E Davi respondeu a ele: ó, que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Ele falou para Eliabe. Ou seja, você está tão irritado contra mim só porque eu fiz uma pergunta só? E no verso 30, desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dança. O que Davi fez? Ele ficou dando ouvidos ali para Eliabe? Não, ele se afastou de Eliabe. Ele sabia que ali era a família, o irmão dele mais velho, então não ia dar crédito para ele. Mas será que Eliabe falou isso talvez por algo que ele tinha em seu coração contra Davi? Será que tinha algo ali escondido no coração de Eliabe? Será que Eliabe já sabia que Davi era um homem corajoso e corajoso? Será que ele sabia que Deus deu força para ele para matar um leão? Exatamente. Então, isso pode ter sido algo já antigo de Eliabe. Talvez uma inveja. Talvez, não sei, né? Ele já tinha algo contra Davi. Pela maneira de como ele disse a Davi, a gente já vê que ele tinha algo contra Davi que não nasceu ali. Não é? Então o homem de Deus, ele vai enfrentar muitas lutas. Principalmente, eu já li a questão do pai que olhava melhor o filho Davi. E deve ter despertado no coração desse irmão mais velho, começou a ser inveja, talvez aí. Alguma coisa, né? Com certeza tinha ali algumas coisas, né? E essas palavras chegaram para quem? Para o rei Saul. Aí Saul mandou chamar o rapaz, como está aqui no versículo de número 31, 32. E no 32, Davi disse a Saul assim: ó, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra o filisteu. Davi falou assim: ó, o rei, não precisa de ninguém ficar com medo dele, eu vou enfrentar o filisteu. Que palavra, hein? Olha só a palavra de Davi. Todo mundo amedrontado, um homem. O rei, não precisa de ninguém ter medo, eu vou enfrentá-lo. Aí Saul vai e diz a ele: contra o filisteu, verso 33, não poderás ir para a peleja com ele, pois tu és ainda moço, jovem, né? E ele guerreiro desde a sua mocidade. Aí Saul foi pela lógica, né? Mas sim, não é? Exatamente, porque ele estava indo pela lógica humana. Olha, você é moço, ele é guerreiro desde a mocidade. Em outras palavras, ele vai te destruir facilmente. Mas aí Davi vai e conta uma história para ele, que ele tomando conta das ovelhas, não é? Matou o urso e o leão. Exatamente, veio o leão ou o urso, e quando o animal carregava a ovelha, Davi tirou a ovelha ali do animal, puxou o animal pela barba, quando o animal se voltou contra ele e o matou.
Aí ele conta a história para o rei. Rei, em outras palavras, eu estou acostumado com o desafio. Lá pastoreando as ovelhas, eu salvei ovelhas do leão e do urso. E da mesma forma de como Deus entregou nas minhas mãos o leão e o urso, também entregará o gigante filisteu. Então, irmão, o homem de Deus, ele sabe o que ele quer. Ele tem experiência com Deus. Ele não vai assustar fácil, não. Quando houver uma oposição, ele não vai recuar. Ele vai virar e falar assim: olha, não, eu consigo sim, porque da mesma forma que Deus me deu vitória lá atrás, ele vai dar de novo. Eu aceito o desafio. É assim que a gente tem que agir. É dessa forma. Então Davi era um homem, embora jovem, embora pouco conhecido, era um homem de experiência com Deus. Tem muita gente que às vezes tem nome, tem fama, mas não tem experiência com Deus. E tem outros guerreiros escondidos, que são homens de experiência com Deus. E Deus está de olho em todos eles, né? Olha que palavra, meus irmãos, Davi aqui, ele deu para o rei Saul. Uma palavra de quem realmente tinha fé. Nós podemos ver isso claramente aqui no versículo de número 36, exatamente. O teu servo matou tanto o leão como o urso, e este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Amém. Verso 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Amém. Glória a Deus. Quando Saul olhou para aquele jovem, viu que ele era um jovem de fé, aí ele disse: vai, Deus seja contigo. Mas Saul tentou atrapalhar ele. Exatamente. Aí Saul vai dar a armadura dele para Davi. Davi, ele não conseguia nem andar com a armadura. Aí a Bíblia fala que Davi tirou de sobre si aquela armadura. E aí ele foi lutar da forma de como ele estava acostumado. Olha só o versículo 40. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje, na bolsa, né, vamos dizer assim, de pastor que trazia a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Quer dizer, ele foi do jeito que ele estava acostumado. O rei ali, com a visão, né, física apenas, tentou dar a armadura dele para Davi. Davi não conseguiu andar com aquela armadura, tirou aquela armadura e foi lutar do jeito que ele estava acostumado. Experiência. Com a sua experiência. Sua experiência. O que nós temos que extrair dessa mensagem aqui, desse ponto da mensagem? Deus vai dar vitória para cada um de nós. Amém. Se cada um continuar tendo fé da forma de como cada um está acostumado a lutar. Amém. Amém. Preste atenção. Deus usa cada um da forma de como cada um sabe combater. Amém? A palavra é para todos nós, como era para Davi e para todo Israel também. Agora, o jeito de Deus usar, Deus tem o seu jeito para usar a cada um. Então nós não precisamos de ficar pensando às vezes: eu preciso disso para me chegar a fazer aquilo. O fulano fez porque ele tem isso, ele tem aquilo. Não. Davi foi lutar com Golias porque Davi tinha o principal, ele tinha Deus. Essa é a questão. Ele tinha uma coisa que ninguém no exército de Israel tinha: Deus. Ele tinha comunhão, intimidade com Deus. A pessoa, quando tem intimidade com Deus, ela não recua, ela não foge, ela continua caminhando porque ela sabe que Deus é com ela. Às vezes levanta alguém dentro da família, às vezes levanta alguém dentro da igreja, lá de fora, mas a pessoa continua, porque ela sabe quem é o seu Deus, a quem ela serve. Essa é a questão. O homem de Deus não pode retroceder, o homem de Deus não pode ser covarde. Quando as lutas aumentam, aí que ele tem que se fortalecer no Senhor, se fortificar no seu Deus, e saber que quem vai dar a vitória é Deus, não é ele com as suas armas apenas. Não vai
chegar, porque ele tinha a armadura protegida. Era naquele ponto, somente naquele ponto. Exatamente. Então Davi teve, qual que foi a primeira oposição? Eliabe. Saul tentou ali Atrapalhar. descredibilizar, né? Pela lógica humana também. Pela lógica, sim. E a terceira foi o próprio Golias. Porque quando ele foi para duelar com Golias, olha só, deste duelo sairia um vencedor. Só um vencedor. Então quando ele foi, quando a Bíblia diz aqui, o filisteu também se vinha chegando a Davi, verso 41, e o seu escudeiro ia diante dele, olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Então ele desprezou Davi ali, porque Davi ele era meio avermelhado, não é? Ele era meio avermelhado. A palavra mesmo no original é avermelhado. Mas, exatamente, mais ruivo, dá uma ideia de que cabelos longos, meio avermelhados. Então Davi ele era um homem de boa aparência, belos olhos. Então ele não tinha ali, aparentemente, a aparência de um guerreiro. Por isso que Golias deve ter pensado, esse garoto aí, você é presa fácil para mim. Esse playboyzinho aí? Esse é o guerreiro de Israel. Essa era a argumentação mais ou menos de Golias. Um homem desse de rostinho bonitinho, esse aí. Olha só, irmãos, como são as coisas de Deus. E ele, a Bíblia fala, amaldiçoou, invocou os seus deuses e amaldiçoou a Davi. Ele desprezou a Davi e amaldiçoou a Davi. Ele estava certo, né? E ele disse a Davi que daria a carne de Davi para as aves do céu e para as bestas feras. Olha só, certeiro, né? Mas o que Davi respondeu para ele? Verso 45: Tu vens a mim, ou contra mim, com espada e com lança e com escudo, eu porém vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se Davi, ou melhor dizendo, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Quando ele veio, Davi foi para cima dele também. Davi não recuou. A Bíblia fala que Davi foi rápido, se apressou. Davi estava certeiro da vitória. As palavras de Davi, toda a atitude de Davi, do princípio ao fim, Davi estava certo da sua vitória, porque ele sabia quem era o seu Deus. Amém. Aleluia a Deus. Ele não foi ali tomado pelo medo. Será que esse gigante, um homem experiente, vai me derrotar? Não. Com dúvida, não. Ele desafiou a todos ali, ele deu palavra de fé para todos, porque ele sabia o que ia acontecer na sequência. Então, no versículo de número 49 diz assim, Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra cravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra, verso 50, o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Sem espada na mão. Então quer dizer, Golias veio com uma armadura pesada, alto, palavras assassinas, né? Procederam de seus lados, tentando amedrontar Davi, como ele estava fazendo com o exército de Israel. Estava dando certo até Davi chegar e ouvir ele.
Porque o homem de Deus é assim. Quando ele chega, ele coloca ordem. Aqui não. Agora a banda vai tocar diferente. Você está amedrontando todo mundo. A partir de agora, Deus entra na questão. O diabo vai cair por terra e vai ser perseguido em nome do Senhor dos Exércitos. É assim que Deus faz. Então não é essa palavra, preste atenção. Essa palavra não é para te instigar, não é para te animar a brigar com os outros, não. Preste atenção. Tem nada a ver. A guerra de Davi foi um confronto ali, foi um duelo mano a mano, físico também, com certeza, né? Agora a nossa não. A nossa hoje, ela é principalmente espiritual. Porém, quando Paulo disse assim, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra as hostes espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. Isso não quer dizer que a gente tem que só orar, não. Tem muita gente que entende isso errado. Paulo só orou ou Paulo combateu os hereges de seu tempo, que tentou invalidar o seu apostolado? Paulo repreendeu eles, vai lá ver as cartas lá, depois eu falo. Então a luta, às vezes a pessoa fala assim, a luta é espiritual, para às vezes se acovardar de um confronto. Então o diabo é sujo. Então você tem que orar. Tem hora de orar e tem hora de falar. Tem hora. Determinar a vitória. Exatamente. Então às vezes a pessoa vem para te afrontar e você vai ter que não brigar com ela fisicamente, mas espiritualmente vai ter um confronto, um debate. Aí você vai ter que ter a posição que teve Davi. De seu irmão ele se afastou porque briga de família, irmãos, é complicado. Já viu aquela história? O meu irmão assim mesmo, não acho que não. Às vezes você tem que, às vezes na família você até abre mão e ora mais. Mas não quer dizer que Davi fez assim com Saul, não. Quando o rei, era o rei que mandou chamar ele. Ele soube conversar com o rei, não se intimidou não. E ele também não desrespeitou Saul. Ele só mostrou para Saul a sua fé e o seu Deus, e que ele tinha experiência com Deus, e que ele ia matar o homem. Ele sabia disso. Ele só mostrou isso para Saul. Quando Saul viu isso nele, Saul deve ter pensado, não vou conseguir tirar da cabeça desse rapaz não, que Deus abençoe ele lá. Se morrer, vai morrer mesmo. Mais ou menos assim, né? Então, ele mostra muita convicção, mostrou muita convicção em todo momento. Ele não recuou em momento nenhum. Então o crente tem que saber sofrer, não é? Às vezes é você contra todo mundo. Então Davi, ele foi um homem de muita coragem. Ele teve muitas ali situações em que ele tinha tudo para poder recuar. Então eu vou embora. O rei falou comigo que eu não vou conseguir. E ele já é guerreiro desde a sua mocidade, que ele vai me destruir facilmente, né? Então, deixa eu falar. Será que Davi olhou no espelho? Não que tinha espelho à época, né? Mas tinha lá aqueles bronzes polidos, né? Que dava para ver mais ou menos, né? Não nitidamente. Será que Davi olhou e... não, ele é um homem alto, com aparência de guerreiro, fala grosso, e eu, né? Um rapaz, jovem. Não. Irmãos, a pessoa tem que saber quem ela é. A Bíblia diz que Deus deu a vitória a Davi, e Davi não tinha espada na mão. Deus dá a vitória simplesmente pela sua presença. O mais interessante, Davi não conhecia, passou a conhecer o campo de batalha. Já imaginou isso? Outra coisa interessante, os filisteus estavam num monte, os israelitas estavam no outro, e entre os dois havia um vale. O que era um vale? Uma extensão de terra plana, onde eles normalmente programavam as batalhas, porque ela, melhor, né? Aquela terra do vale, ela era melhor para lutar, não era uma terra acidentada, né? Assim, cheia de morros e tal. Então eles iam para o vale. Por isso que a Bíblia fala sobre o vale. Mas Deus nos tira até do vale da sombra da morte. Davi foi com tudo. E ali, meus irmãos, a coisa aconteceu sem espada na mão de Davi. Davi derrotou o filisteu. Imagina a hora que aquela pedra cravou ali, ela ficou agarrada naquela parte ali, né? Do capacete dele. Só tinha um lugar para entrar, porque Deus estava naquela pedra, e ele caiu.
Ele caiu ali, provavelmente meio que agonizando para morrer ou delirando, mas aqui vai. Eu já li, ele não morreu. Não, ele caiu meio agonizando para morrer, mais ou menos. Isso, tá. Por isso Aí, que exatamente. Davi correu, pegou a espada e correu. Davi correu, pegou a própria espada dele, com a qual ele queria matar Davi. Isso mesmo. E cortou a cabeça dele. E ainda eles foram atrás dos filisteus. Olha só, os filisteus vendo aquilo ali, bateram e retiraram. E o povo de Israel foi atrás do filisteu, do povo filisteu. O que o povo fez? Saqueou eles, levou os bens deles. Olha só o que Deus, a vitória que Deus deu. E aqui no versículo, olha só, de número 53. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém as armas pô-las Davi na sua tenda. Então Davi foi com o seu troféu, vamos dizer assim. Aí depois Saul procurou saber quem era o rapaz, né? Saul viu que, né? Ali estava nascendo um guerreiro. Não era de brincadeira. Irmãos, interessante, quando Saul começa, depois de ter nomeado a Davi para fazer parte ali do exército, né? Para sair as batalhas, é interessante isso. A gente observa as mulheres. Davi começou a ter êxito desde quando ele, né? Na verdade ele começou a ter êxito lá pastoreando as ovelhas, mas lá só Deus viu, né? Aí Deus gostou dele, promoveu ele, fez ele matar o gigante. E Deus colocou ele como uma pessoa importante ali no exército de Israel. Exato. E ele saía para as batalhas e ele vencia. Por que ele vencia? A Bíblia diz, porque Deus era com ele. E isso começou a incomodar Saul, porque as mulheres, olha só, as mulheres começaram a cantar: Saul matou seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Saul matou seus milhares, Davi seus 10 milhares. E aquilo começou a incomodar Saul. Saul ouvindo, porque o povo, né? Porque o povo vai falar. Quando o povo vê, o povo fala. Nem sempre, não quer dizer que a voz do povo é a voz de Deus, né? Mas nesse sentido aqui, o povo estava falando verdade, né? Aí a Bíblia diz no versículo, olha aqui no versículo 9: daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Olha só, a inveja, ó. Porque Saul começou a ficar incomodado porque ele viu Deus na vida de Davi. Aí ele começou a ficar incomodado, né? Olha só, talvez você não tenha lido isso ou não se lembre, né, se leu alguma vez. Olha só aqui o versículo de número 11, ou melhor, ele tentou matar Davi, mas no verso 12 está assim, ó: Saul temia Davi, ele tinha medo de Davi, porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saul. Nesse tempo aí, pastor, permite? Não, amém. Porque a unção, Davi foi ungido. Exato. E foi tirada de Saul. Exato. Saul sabia que ele foi ungido. Na verdade, olha só, na verdade, Samuel já havia ungido a Davi. Lá atrás. Quem mandou Samuel, o profeta, ungir a Davi? Deus. Então, para Deus, aos olhos de Deus, o novo rei já era Davi. Isso. Mas e Saul percebeu. Saul percebeu o quê? Ele percebeu que Davi estava descontando. Não é? Ele não sabia quem era Davi até então. Tanto é que ele perguntou de quem ele era filho e tal. E aqui fala no verso 12: Saul temia Davi porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saul. Quando a pessoa desvia, Deus sai dela e entra na outra. Amém. Essa é a questão. Por que Deus saiu de Saul e ele era com Davi? Porque Saul, meus irmãos, era um homem de manipulação. Não obedecia a Deus de coração. Político. Ele era um homem complicado. Então, aí Saul começou a querer matar Davi. Não é? Olha só o verso 14, ó. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, a questão é, isso não muda. Amém? Amém.
Isso não muda. Isso não muda. Davi não foi Davi porque ele tinha suas habilidades. Porque tem pessoa que às vezes prega, porque Davi era isso, era bom guerreiro, era bom com a funda na mão, etc. Não era por isso. Deus era com Davi. Saul tentou matar Davi. Olha só, para você entender um pouquinho mais. Eu estou indo pontual. Se você quiser ler o trecho todo depois em casa, olha, ó. Versículo 28, ó. Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi. Ele teve que reconhecer, né? Olha só o versículo ali, só a parte às vezes, igual 29, ó. Então Saul temeu ainda mais a Davi e continuamente foi seu inimigo. O homem de Deus, ele vai ter inimigo. Pastor, da luta com Davi, até Davi realmente ser rei, levou quanto tempo? 10 anos? Da luta? Até o posto de rei? Agora me falhou a memória. Então, essa é uma das perguntas também. Tá. Falhou o tempo exato. Aqui está aqui, o senhor vai tá, com certeza, em nome de Jesus. Então, precisa, né? Não vou falar aproximadamente, porque né, vamos falar preciso, né? Eu creio que a Bíblia tem essa precisão, mas aí é uma questão da pesquisa mais a fundo. Entendeu, igreja? O que Saul começou a ter com Davi? Ódio mortal. Né? Mas ele tinha medo também. Por quê? Porque ele viu que Deus era com ele. Então, nós, para fechar a mensagem agora, nós precisamos de entender uma coisa. Deus não olha para a aparência do homem. Deus olha para a mente. Deus, Ele sonda a sua mente e sabe o que está lá. Então não precisa da gente querer mostrar de uma outra forma que a gente tem Deus, de uma outra forma que não seja pela fé. Amém. Então a nossa fé que vai nos fazer vencer. E a Bíblia fala na carta de João: a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Amém. Então o mundo é o nosso grande inimigo. No mundo nós encontramos as nossas batalhas, os nossos vales. Como eu disse, essa mensagem não é para te instigar a brigar com as pessoas, não. Mas vamos pedir sempre sabedoria a Deus. Senhor, não me deixa ser um crente covarde, porque lá em Apocalipse capítulo 21 diz também que aquele que é covarde não vai entrar no reino do Senhor. Aquele que se retira, aquele que quando o Senhor o envia para a batalha, ele começa, mas não termina. Irmãos, nós temos que ter discernimento na mente. Ninguém vai chegar. Davi, quando ele chegou, assumiu o posto de rei de Israel, ele já tinha passado por grandes batalhas. Antes disso, ele sendo perseguido por Saul, ele teve a sensação que ia morrer. Ele disse assim, uma expressão de Davi: estou eu a um passo da morte, porque o inferno todo se levantou contra a vida de Davi. Então o diabo, quando vê um homem de Deus, ele fica alvoroçado, é demônio. Mas aí a gente tem que entender. Às vezes você fica meio atribulado, às vezes vem até algumas dores no coração. Mas aí quando acontecer isso com você, lembre-se que aconteceu isso também com Davi, que aconteceu isso com outros homens de fé, mulheres de fé. E nem por isso eles morreram. Porque o homem de Deus, quantas vezes o próprio Saul tentou, ele colocou Davi nas batalhas, sabe por quê? Alguém pode me responder? Tentando matá-lo. Não, é para que ele não ficasse perto dele, porque ele tinha medo de Deus. Porque Deus, ele era com ele. Não, mas ele chefia dos essas questões. Mas ele colocou Davi, olha só, ele colocou Davi como um homem de batalha, para que Davi, na mente dele, fosse morto pelos filisteus, e não para igual ele mesmo depois fez com a esposa de Urias. O que ele fez com Urias depois também? Exatamente, o que Davi fez com Urias. Para que ele fosse morto para exatamente. Então, na cabeça carnal de Saul, eu vou colocar Davi de linha de frente. Na linha de frente das batalhas, para que ele não morra pelas minhas mãos, e sim pelas mãos dos filisteus. Mas Deus dava ele. Sabe o que aconteceu? Toda vez que Davi ele saía para as batalhas, ele ia e voltava vitorioso, porque Deus era com ele. Então, quando o inimigo está armando uma armadilha para você, Deus vai fazer daquela armadilha
uma bênção para te promover. Você não vai morrer, você não vai ser destruído, você vai ser promovido por Deus. O inimigo, ele arma a derrota, mas Deus arma a vitória. O inimigo arma a armadilha, mas Deus, ele arma a bênção. Quando o inimigo arma a armadilha, Deus arma através daquela armadilha, ou por meio dela mesma, uma bênção lá na frente. Com a espada que Golias achou que mataria Davi, com ela ele morreu. Olha só que brilhante, hein? Davi o matou com a sua própria espada. Então, irmãos, vamos pensar, vamos refletir, vamos ter discernimento que a obra de Deus, preste atenção, muitas vezes Deus não opera, em muitas situações acontece isso, por falta de coragem. Né? A coragem faltou para Israel, para Saul, o que sobrou em Davi. Davi recuou em algum momento? Nenhum. Ele deu palavra de medroso? Nenhum. De covarde? Nenhum. Não. Ele foi, e Deus foi, porque Deus honra a fé do seu servo. Se coloca nos seus pés nesta noite. Irmãos, antes de, vou falar algo rapidinho, quinta-feira vai ser a quinta Do estudo. do estudo. Nós vamos ter estudo bíblico. Quem gosta de estudo bíblico, levanta a mão. Levantei as dúvidas. Sabe por quê, Cornelius? É importante a gente conhecer, né? Conhecer a quem? A Deus. Para a gente obter vitória. Davi ele obteve vitória porque ele conheceu a Deus. Faça isso nas mãos de forma de receber. Quinta-feira, então, é o dia do estudo, dia de memorável do ano. Senhor nosso Deus e Pai, a todos abençoe. Com o teu amor, com a graça do Filho e com a suave e doce consolação de Deus Espírito Santo. Dê a todos um final de domingo consolado, animado, encorajado, para que todos terminem, meu Pai, a semana e comece a semana prática amanhã no encorajamento